Queridos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito, muito delicado, que é o seguinte: quando um casal especificamente ele se encontra, provavelmente ele tem um vínculo muito forte, magnético, talvez sexual, né? Mas ao longo do tempo é muito difícil isso se manter, né? Em vários aspectos, não só sexualmente, mas a nível intelectual, em outros níveis, né? Várias crises acontecem e as pessoas enlouquecem dentro das relações, só que elas não fazem nada em relação a isso, né? A gente pôde observar nessa pandemia que ainda está acontecendo a quantidade de relacionamentos que se dissolveram porque foram forçados ou relacionamentos que mudaram de relacionamentos incríveis e perfeitos. As pessoas foram forçadas a se suportarem enquanto elas eram impedidas de ver outras pessoas, né? Às vezes o que gerou o desgaste da relação não foi nem a própria relação, mas todos os outros traumas que foram gerados pela pandemia, né? Sei lá, ficar longe dos amigos, ficar longe da família, não poder sair de casa, princípios de depressão, enfim, né? Diversos fatores. Mas onde eu quero chegar com isso é que muitas vezes os relacionamentos eles chegam num lugar desconhecido, né? E esse lugar desconhecido, o que é esse lugar desconhecido? É um lugar provavelmente onde existam conflitos entre ideais. As pessoas estão em lugares diferentes, buscando coisas diferentes e experienciando lugares diferentes. E o que fazer quando se está nesse lugar, né? Quando se está em outro lugar dentro de uma relação? Na melhor das hipóteses, dialogar sobre, né? Falar de uma forma franca e aberta sobre. Mas para isso, o relacionamento precisa de uma abertura. O casal precisa de uma identidade verbal muito bem desenvolvida para que ambos abordem os temas os quais são reais nos seus micro-universos, né? Por exemplo, determinadas coisas estão me incomodando na relação, determinadas coisas estão me incomodando na minha vida pessoal, né? Ou, por exemplo, eu quero mais espaço, não por sua causa, mas porque eu preciso de espaço, e a outra pessoa, não, eu tô carente, eu quero ficar perto, eu quero mais carinho, eu quero mais atenção, enfim. São dois lugares completamente diferentes, mas existe um espaço para que as pessoas falem abertamente sobre os lugares que eles estão ocupando. Isso é o mais saudável, né? É a primeira possível abordagem. E daí quais as possíveis consequências dessa primeira abordagem? A da compreensão de que os dois estão em lugares diferentes e talvez o relacionamento ele não supra essas necessidades, o que faz com que os indivíduos eles se permitam não necessariamente experienciar outras relações sexuais, né, outros afetos, mas permitam dar espaço, né? Por exemplo, ok, você quer ficar sozinho, então vou te dar espaço. Eu estou precisando de atenção, então eu vou encontrar uma outra forma de suprir isso, eu vou encontrar outras pessoas. E talvez no meio disso eu sinta desejo, eu sinta prazer, etc, etc. Isso não significa que eu vá fazer nada, mas significa que é uma possibilidade e isso vai ser conversado caso aconteça. E tudo bem. E daí qual é o ponto chave de tudo isso? O primeiro é o medo de perder o que existia, mas que não existe mais. Então é um medo bobo, um medo estúpido, um medo inútil que não vai proteger nada. Ele simplesmente vai criar uma situação mais difícil, o que vai impedir os indivíduos de buscarem os lugares de fato confortáveis a eles, né? E o segundo ponto, além desse medo, é justamente a possibilidade dessa distância levar a um término ou uma mudança considerável dessa relação. Ou dessa relação que era afetivo-sexual se transformar numa amizade apenas, ou disso gerar ciúmes, porque talvez gere, disso gerar frustrações, etc, etc, etc. Então existe essa possibilidade. Mas o movimento é importante, porque o movimento vai permitir que os indivíduos se encontrem no meio disso
E quando eles se encontram, eles têm uma nova oportunidade de se atraírem. Porque quando os indivíduos não se encontram consigo mesmo, eles dificilmente conseguem se encontrar com o outro, porque toda falta que existe na relação não é uma falta do outro, é uma falta de si mesmo, né? E quanto mais preenchidos estamos de nós, mais preenchidas estão as nossas relações, ok? Então, essa primeira possibilidade, falar abertamente sobre isso, lidando com todas essas situações. Agora, a segunda possibilidade, que é mais complexa, né, é quando um dos indivíduos percebe que algo mudou e o outro indivíduo não. E para agravar essa situação, existe uma vontade mútua de manter o relacionamento por diversos fatores, família, economia, estrutura, etc, etc. Então, estamos falando de uma situação muito complexa, que é gerar mudanças sem impactos tão consideráveis, né? Tipo, sem espaços tão consideráveis, ou seja, movimentos pequenos, movimentos detalhistas, movimentos muito específicos, o qual geram mudanças grandes e faz com que esses indivíduos voltem a se enlaçar de alguma forma. E para isso, novamente, eu volto para o desenvolvimento pessoal, né? O espaço ele precisa acontecer de alguma forma. As pessoas precisam se dar espaço. Se uma pessoa quer muito sexo e a outra não, é importante que as duas parem de transar, então, no primeiro momento, para que nada seja feito força. E essa pessoa que quer muito sexo, ela encontre uma forma. Eu estou falando de sexo especificamente porque as coisas costumam gerar muito em torno disso quando se fala de um relacionamento afetivo sexual, né? Se a gente estivesse falando de uma amizade, o sexo talvez não fosse uma situação. Mas como a gente está falando de um relacionamento afetivo sexual, o sexo é um grande indicativo. Não que ele seja necessário para a manutenção de todas as relações, mas ele é um indicativo do que está acontecendo nessa relação. E da maturidade que os indivíduos têm para lidarem com ela e com o sexo, inclusive. Mas, novamente, essa pessoa que tem uma vontade, uma necessidade maior, ela vai ter que encontrar uma forma de suprir isso. E não vai ser traindo, não vai ser transando com Deus e o mundo, mas é encontrando uma forma saudável de suprir essa carência, porque é uma carência em partes, em outra é uma disposição do corpo. Se for um corpo com muita potência orgástica, muita potência energética, ela precisa dessa energia, uma energia vital a ela. Ela vai ter que encontrar uma forma de movimentar essa energia de alguma forma, sozinha, enfim, de alguma forma, sem envolver essa outra pessoa que está precisando de espaço, né? As duas pessoas, elas precisam se separar num primeiro momento, mantendo a relação, etc. Mas descobrir esses novos espaços, entendeu? Para que exista uma saudade, para que exista uma espontaneidade, uma naturalidade dentro dessa relação novamente. E é muito complexo, né? Porque aqui estão envolvidas situações de depressão, por exemplo, que podem gerar o fato da pessoa não querer afeto, não querer vínculo, ou não querer sexo necessariamente, e na outra pessoa uma sobrecarga, né? O que faz com que ela queira descarregar aquela energia. Enfim, então o primeiro passo seria dar espaço e buscar uma forma espontânea e natural de suprir essas energias, essas carências. O segundo é separar afeto de sexo, né? Porque a falta de sexo não pode gerar a falta de afeto, porque afeto é uma das âncoras dos relacionamentos, né? Amizade é uma âncora, afeto é outra, sexo é outra, né? E tem fatores econômicos, etc., que são âncoras também. Então, o afeto ele precisa acontecer de forma distinta ao sexo, justamente porque caso falte o sexo, o afeto ainda seja uma linguagem de proximidade que una os corpos, que una os indivíduos, una os envolvidos. E o sexo, caso ele aconteça e os dois não estejam no mesmo lugar, que se converse para que o sexo não seja mais um lugar de descarga ou de suprir uma carência, mas sim um lugar de reconhecimento, de descoberta, onde
esse casal ele vai dedicar um tempo para se experienciar e não só para reproduzir um padrão. É muito importante reconstruir o padrão do sexo quando ele se torna incompatível, digamos assim, para que se encontre novidades ou novas linguagens os quais aproximem os indivíduos que estão neste momento, nesta situação especificamente, longe, afastados, né? Enfim, então é isso. Então existem essas duas possibilidades dentro de um relacionamento e existem essas possibilidades de harmonização, mas lembrem-se, a chave de qualquer relacionamento é a individualidade, não uma individualidade egoísta, mas uma individualidade altruísta, a qual entende as funções e as capacidades natas de cada um e as necessidades natas de cada um. Se você precisa de espaço, não adianta você mentir para você que está tudo certo, outra pessoa pode entrar no teu espaço e fazer uma bagunça dentro dele, porque não é uma verdade, você vai ficar puto, isso vai te incomodar ao longo do tempo, você vai descarregar um monte de frustração nessa pessoa e não vai dar certo. Então é muito importante entender qual é o teu espaço, qual é o espaço do outro, entender que não é uma possibilidade invadir o espaço do outro, né? Isso não é uma possibilidade. É uma possibilidade, mas não deve ser um lugar confortável. Toda vez que você invade o espaço do outro, é importante que você se sinta desconfortável, é importante que o outro se sinta desconfortável. E nesse desconforto é muito importante que os dois expressem esse desconforto. Principalmente aquele que é invadido, né? Aquele que é invadido, ele tem obrigação de dizer: cara, tá me incomodando, tá invadindo meu espaço, não é um lugar que eu quero compartilhar necessariamente, ou que eu quero tanta proximidade. E isso não necessariamente precisa ser uma fórmula, né? Toda vez que você chega nesse lugar eu quero que você pare. Não, mas, agora não. Em outro momento talvez. Porque isso é respeito, né? Isso é respeito, isso é espaço, isso é sabedoria, é paz, é harmonia, é maturidade. Onde adultos de fato estão se relacionando, eles não lidam como crianças mimadas e imaturas, né? Ah, você pegou meu brinquedo, então eu vou quebrar o seu. Não. É isso, entendeu? Um momento, eu preciso de um momento, eu preciso me descobrir, eu preciso me entender e depois a gente se encontra. O amor é sempre o mesmo. Ele muda a nível de expressão, né? Ele vai se expressar de formas diferentes, ele vai ter recursos diferentes, mas o amor ele é sempre o mesmo. O único objetivo de uma relação é fazer com que os indivíduos se amem de tal forma que eles superem as necessidades, as posses, e é por isso que relacionamentos saudáveis eles tendem a acabar em algum momento, porque aqueles indivíduos eles se completaram, eles se tornaram completos dentro daquela atmosfera. Eles não têm mais como crescer ali dentro, eles precisam de novas experiências. Então muitos se separam, né? Então vejam também o fim como uma possibilidade positiva, caso seja uma possibilidade. Caso não for, existem essas outras opções, mas a principal delas é o diálogo. Falar abertamente sobre todas as coisas, sem mimimi, sem medos, sem receios, porque a comunicação ela precisa acontecer de forma clara, de forma aberta, de forma expressiva, honesta, né, entre todos os envolvidos. É isso, essa foi a sementinha de hoje.